Boa noite a todos. Bom, a gente está iniciando hoje a nossa programação do Maio Laranja. Quero agradecer a presença de todas aqui e agradecendo a presença, Cláudia, Tanise, Pati, boa noite. Guardando o Casé entrar. Dr. Casé Fortes, para quem não sabe, ele é promotor de justiça do estado de Minas Gerais. Olha ele aí. Ei, Vanessa, Entrou. boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo? Boa noite, Casé. Estava te apresentando aqui, falando que você é promotor de justiça, né, do estado de Minas Gerais. Foi da CPI da pedofilia em 2010 e é um dos maiores palestrantes no assunto que nós temos aí no Brasil, né? E assim fala com propriedade sobre esse assunto. Então, eu queria que você desse aí uma boa noite para a gente começar aí já esse assunto. Pois é, boa noite, muito obrigado por tudo que você falou. Eu ouvi uma parte e bondade sua. Eu estou à disposição e muito feliz com a presença de todo mundo aí. Um monte de gente hoje durante o dia falou que ia estar presente e Ah, bem-vindos recebi todos, também. Recebi né? várias mensagens também, pessoal, todo mundo ansioso, É uma sempre, né, honra para ouvir você falar falar. com você. E que eu sei da sua luta que vem da sua própria vida, né? Você faz Exatamente. aquilo que muitas vezes eu já falei e faço com muita beleza. Você tirou de uma situação triste e sofrida da sua vida, você tirou força para ajudar outras pessoas. Então, parabéns para você. É uma honra, um prazer falar com você. Obrigada. Eu acho que assim, eu fiz da minha dor a minha luta, né? Porque eu tinha que, chegou num ponto da minha vida que eu tive que escolher. Ou eu continuava a sofrer, ou eu ia partir para a luta. E eu preferi a segunda opção. E é isso que eu faço, e é isso que tem me curado, na verdade, né? E muita Casé, gente também que você ajuda. graças a Deus, assim, a gente está fazendo um trabalho bem legal, assim, bastante, a gente vem atingindo muitas pessoas, e eu acho isso, assim, muito importante, porque a vítima, muitas vezes, ela precisa desse acolhimento, né? Então, É. assim, o fato dela saber que está falando com uma pessoa que também passou por aquilo, já facilita bastante a Você cria uma compreensão, o solidariedade, né? contato, exatamente, é. Eu queria te fazer umas perguntas, mas antes eu queria ler aqui a introdução do seu livro, está aqui comigo, e aí depois eu faço a pergunta. Tá. Naquela manhã fria de inverno de 2006, o céu estava completamente azul sobre a pequena e histórica cidade de Itapecerica, interior de Minas Gerais. Um homem idoso entrou na sala de audiência do fórum local. Apesar dos mais de 70 anos, Ares, nome fictício, era vigoroso e robusto, cabelos fartos e grisalhos, camisa branca, barba parada, sobrancelhas unidas e aparentando uma ligeira surpresa, como se dissesse: há algum problema aqui, doutor? Mas não havia surpresa. Há cerca de um mês, o acusado já se encontrava preso por ter sido surpreendido em flagrante delito, abusando sexualmente de duas crianças, uma de 9 e outra de 10 anos de idade. Eu, promotor de justiça da comarca, já o havia processado e ele próprio conhecia a acusação pela qual responderia naquele momento. Casé, aí eu Sim. te pergunto, por que todo abusador ou pedófilo acha sempre que não tem culpa pelo ato? Aí a gente, acho que posso contextualizar isso aí, é Claro, porque você já sabe que nós já falamos sobre isso, se eu não me engano, acho que sim, né? Eu fui promotor durante muitos anos na comarca de Itapecerica, isso aí foi antes da CPI da pedofilia, né? sim, E a vida inteira, acho que a primeira alegação final que eu fiz na vida, há quase 30 anos atrás, já como promotor de justiça,
foi de um caso de abuso sexual, né? E esse foi um caso muito triste, com uma prova muito robusta, o que nem sempre acontece. Por Entendi. vezes a prova é difícil, mas nesse não, a prova foi muito robusta, né? Esse senhor, né, foi pego em flagrante, foi preso, estava sendo processado, ele já sabia de tudo, mas naquele momento que chegou ali fez aquela cara assim de surdo, o que está acontecendo? Por que eu estou aqui? Né? Uhum, E eu uhum. me lembro que eu estava com, não sei se eu cheguei a relatar isso aí, não me lembro, mas o juiz que estava comigo naquele momento era um juiz novo, pouco Ah, tempo na magistratura, e ele ficou indignado e ficou visivelmente alterado com aquela, com aquele cinismo, com aquele assinte daquele criminoso ali, como se não estivesse fazendo nada demais, exatamente isso que você falou. Né? uhum. É claro que depois a gente fala sobre isso, né? Nem todo abusador é pedófilo, e no caso aí com certeza ele juntava tudo nele, ele com certeza era um criminoso pedófilo em todos os sentidos, Sim. né? Uhum. E faz parte da defesa nesse tipo de crime, é uma das defesas mais comuns se culpar a vítima, mesmo que a Uhum. vítima seja uma criança, como era no caso aí, duas crianças. Né? Sim. Então, muitas vezes a pessoa chega lá e fala, não sei o que está acontecendo, ela que quis, ela buscou. Um dos casos mais graves que a gente teve já, esse já aqui de Divinópolis, e eu não tratei dele criminalmente, eu já peguei o caso em andamento, mas ele está bem descrito em algum momento do livro, né? Foi a mesma coisa, e tantos outros casos a mesma coisa. O criminoso quer legitimar a sua ação, que é injustificável, ele quer legitimar essa ação dizendo que a vítima quis aquilo. Isso vai É. de acordo com o ativismo pró-pedofilia, que depois a gente pode falar, mas também acho que vamos falar, Sim. né? Isso vai de Uhum. acordo com o ativismo pró-pedofilia, que prega justamente, a gente tem, né, eu dei vários exemplos no livro aí de associações que dizem que Sim. não, a criança ela tem direito de fazer o que ela quiser, como se ela tivesse condições psicológicas, mentais, de ter um discernimento suficiente a consentir ou não com uma relação sexual, sendo que nem fisicamente Exatamente. ela está preparada. Né? Então, Uhum. por que todo criminoso dessa natureza bota a culpa na vítima, fala que não sabe de nada? Porque isso faz parte da defesa deles, em todos os sentidos, não só nos processos que a gente vê, aquela covardia de desqualificar a vítima, de tirar a palavra da vítima, mas Sim, também porque é uma alegação que já vem do ativismo pedófilo. Né? exatamente. É. Casé, a gente sabe que a exploração sexual da criança e do adolescente é uma das maiores violências, né, a que as crianças estão expostas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Sim. E existem números dessas violências, você tem conhecimento disso? Qual o Estado brasileiro, assim, digamos, que esteja na frente dessa exploração, desse crime? Como é que você vê isso? Tá. Eu acho que convém a gente fazer uma distinção para o pessoal entender melhor a diferença entre exploração sexual e abuso sexual. Sim, Né? A exploração sexual, os crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes, eles têm como motivo o lucro. Praticam crimes de exploração sexual aquelas pessoas que usam o corpo de uma criança ou de um adolescente para obter ganho. Por exemplo, agenciando a pornografia, a prostituição infanto-juvenil, ou vendendo, sim, produzindo, distribuindo pornografia infanto-juvenil, ou praticando tráfico de crianças e adolescentes com fins sexuais.
Agora, o Sim. abuso sexual tem outro motivo. O motivo é o puro e simples prazer do agente. Praticam crimes de abuso sexual aquelas pessoas que usam para ter um prazer próprio o corpo de uma criança. Por exemplo, ao praticarem o crime de estupro de vulnerável. É importante essa distinção porque, em se tratando de crimes de exploração que visam lucro, a pobreza é um facilitador. Né? Quando se aborda uma pessoa que está numa situação de miserabilidade, a probabilidade dela ser convencida a participar da exploração sexual é maior. Então, acontecem mais esses crimes de exploração nos lugares mais pobres. Agora, não existe essa ligação em se tratando de abuso sexual. O abuso sexual, o estupro de uma criança, acontece com gente muito rica, acontece com gente muito pobre, acontece com gente remediada, com gente que estudou, que não estudou, com religiosos e sem religião. Né? Se fala muito aí dos padres católicos, e acontece realmente, mas não só com eles, com outros religiosos também, e com gente que não tem Aham, nada de religião. Né? aham, Então, eu não sei te dizer qual o local que tem mais a exploração sexual, mas sei te dizer que os locais mais pobres são mais propensos à exploração sexual. E sei te dizer que o abuso sexual acontece em todos os lugares, mais ou menos da mesma forma. Podem ou não entendi. ser apurados, dependendo Uhum, da dirigência e até mesmo da competência e do ânimo daquelas pessoas que devem apurar, né? sim, Mas eles com certeza ocorrem em vários lugares. Olha, eu estou te ouvindo, eu vou sair só um pouquinho, eu estou aqui na promotoria ainda e eu preciso trancar uma porta tá. aqui. Só um minutinho, Não, tá? tudo Mas bem. pode ir falando que eu Tá estou te bom. ouvindo. Tá. Então, diante disso, eu queria saber se, visto que isso acontece nas regiões mais pobres, a questão da exploração sexual, né? Se existe alguma política pública direcionada justamente para essas regiões. Como eles fazem o combate a essa exploração? Como é que isso é feito? Vanessa, você está perguntando aí sobre as regiões mais pobres. Existe uma política especial a elas quanto à prevenção da exploração sexual, não é isso? Isso. Eu não sou um expert em políticas públicas, né? Eu sou promotor Uhum, da infância e juventude aqui de Divinópolis e tal, mas conheço alguma coisa de sei. muitas viagens por Uhum, aí. E olha, eu nunca vi uma política especial nesse sentido. Não vi. É claro que quando a gente favorece a economia e a educação, nós estamos prevenindo, sim, a exploração sexual diretamente. E o certo. abuso também. Mais a exploração até devido à sua ligação inerente com a pobreza. Uhum, Mas é uma política específica para locais pobres, não não vi. existe. Não estou dizendo que não existe, eu estou dizendo que eu não conheço Não, uma não conhece. especial para isso. Entendi, entendi, Né? entendi. Aham, Eu até, se alguém souber de uma política especial nesse sentido, por favor me conte, porque eu acho que ela é necessária. uhum, Acho que a maior prevenção que a gente faz é educação, em qualquer tipo de, seja abuso, seja sempre. exploração, seja gente rica ou pobre. Aham, Mas, respondendo a sua pergunta, é isso. é. Então, eu já tive a honra de assistir a duas palestras sua, né? Assim, tem uma parte durante a sua fala que me impressiona muito e nas duas vezes que eu ouvi, eu me emocionei de formas diferentes, né? Assim, então eu queria que você falasse assim para quem nunca assistiu a sua palestra, que você falasse um pouquinho desse caso, que é o caso da menina Stephanie, né? Que é para a gente entrar nessa situação que está ocorrendo aí, esses dois crimes, agora mais recentes, que é do menino Henry e da Kathleen, né? Que é mais ou menos uma coisa assim
é tão chocante quanto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse caso da Stephanie, que é bastante chocante. E para quem lê o seu livro também, a gente consegue vivenciar aquela situação e sentir aquela dor. Vanessa, em todas as vezes, e foram centenas e centenas de vezes em que eu falei disso, eu genuinamente me emociono. E eu digo no presente porque eu me emociono. Tem um vídeo sobre isso gravado lá no nosso canal do YouTube, em que eu Sim, falei, ainda que resumidamente, sobre esse assunto, né, porque é muito pesado mesmo, e não é possível a gente não se emocionar, porque eu te digo que, com certeza, um dos motivos aquilo aconteceu ainda no começo, no meados, o CPI durou 3 anos, aquilo devia ter 1 ano de CPI, né? É, e te digo que com certeza foi um dos grandes motores para me trazer até aqui, tratando desse assunto e ainda emocionado com esse acontecimento. Porque eu já vi situações semelhantes, eu já ouvi, já vi as pessoas narrarem essas situações muitas e muitas vezes. Mas não dá para a gente se acostumar com isso. Eu acho que o dia que eu me acostumar, eu tenho que largar, porque estou anestesiado e isso não é bom para ninguém. Não é bom para mim, não é bom para minha família, não é bom para o trabalho. Porque abuso sexual, como eu te falei, ele ocorre em todos os lugares. Mas nesse caso também era uma situação de gente pobre e com envolvimento de drogas. Né? Uma família, eles tinham uma filha, e eu falo o nome dela, acho até que no livro eu falei outro nome, mas o nome verdadeiro dela é Stephanie. Né? Essa família tinha uma filha, e essa filha, desde o seu nascimento, ainda bebê de colo, sofria abuso sexual do pai. E a mãe ali, a mãe trabalhava. E o pai era usuário de drogas, do que eu me lembro. E era um sujeito perverso. Ele batia nessa mulher, ele não fazia nada além de uso de drogas. E ele abusava sexualmente dessa criança. E abusou dela durante anos. E a vidinha dela toda, praticamente. Né? E a mãe não fazia nada, não dava mil desculpas, porque dependia financeiramente dele, porque ela tinha medo, tinha vergonha, ou seja, só desculpa. Só desculpa sim. porque só pode existir desculpa numa situação dessa, não tem justificativa para uma mãe, ou para um pai, ou para um padrasto, ou para um tio, ou qualquer um que veja uma situação dessas e permita o seu acontecimento, ainda mais uma mãe. Sim. Né? E esse sujeito abusou dessa criança muito, e isso durou até ela fazer 6 meses, 1 ano, 2 anos, e aquilo se prolongando no tempo, até que finalmente um dia alguém levou essas informações ao Conselho Tutelar, levou ao Ministério Público, o Ministério Público tomou as providências, pediu a prisão do sujeito, na época ainda pelo crime de atentado violento ao pudor, que hoje não existe mais, foi modificado o Código Penal, mas é a mesma coisa no fato em si. Esse fato não é de Minas Gerais. Né? Certo. Bem, saiu o mandado de prisão, aquela lerdeza de praxe, né? O sujeito desapareceu, sumiu e não foi preso. E essa criança foi conduzida a uma entidade de acolhimento, um abrigo. Né? Chegou Certo. num abrigo extremamente machucada, traumatizada. Eu, evidente que não a vi, né? Não sabia, soube do caso, já estava tudo consumado. Mas eu conversei com as pessoas que a receberam lá no abrigo. E ela chegou abaixo do peso, com o cabelinho ralo, quase não falava, embora já com 2 anos e meio, né, muito sofrida, com aquela síndrome de medo de tudo. Você estendia a mão para fazer um carinho, ela se encolhia como se você fosse agredi-la, porque ela já estava escaldada de ser agredida, de ser abusada. Sim. Né? Aham. Ficou nesse abrigo 3 meses aproximadamente. Lá ela foi bem tratada. O mínimo que se pode dar para uma criança, né? Dar comida, carinho, não se agredir.
Uma criança de 2 anos Sim. e meio, gente, é uma coisinha inocente. Mas ela foi, graças a Deus, nesse tempo bem tratada e rapidamente ela respondeu a isso. Ela já começou a ir no colo das pessoas, já começou a Uhum. falar alguma coisa, o cabelinho cresceu, ganhou peso, ótimo, perfeito. Ela foi mandada em determinado momento, chegou o final do ano e optaram por mandá-la passar o final de ano com essa mãe negligente, criminosa. Não sei que decisão foi essa, eu não tive acesso a ela, mas isso aconteceu. Aham. E ela voltou para casa. E nesse período em que ela voltou para casa, o criminoso, mesmo com o mandado de prisão em aberto, mesmo com o mandado de prisão a ser cumprido, ele voltou para casa. Mais uma vez ele agrediu essa menina, mais uma vez ele dela abusou. E eu não vou entrar em detalhes, embora infelizmente eles não saiam da minha cabeça, Sei. causou a morte da criança durante o abuso, né? É, é muito triste a gente ver esse tipo de material. Por exemplo, eu não tenho nenhum prazer, nenhuma vontade, nem mesmo curiosidade de ver esse tipo de foto. Acabei de ver, estava aqui, te falei que ia atrasar um pouco, porque estava terminando aqui um processo, e acabei de ver aqui fotos de um homicídio, né? Coisa triste de se ver. Mas muito pior do Uhum. que qualquer coisa que eu já tenha visto foram as fotos da Stephanie, do corpo dela, depois de ter sido vilipendiada dessa forma. Nossa. E, e, e eu te confesso que naquele dia ali eu tive uma vontade muito grande de não me envolver nisso de forma alguma. Falei, cansei, estou farto, vou embora para Aham. casa cuidar da minha vida. Mas passou, no dia seguinte passou, e não se compara ao que você sofreu na sua pele, mas foi a minha maneira de tentar transformar essa raiva que eu não posso negar Uhum. em alguma coisa útil, que seja tentar fazer a minha parte para que isso não aconteça com outras pessoas, como Eu, acontece todo dia, viu? uhum. Eu sempre digo isso, que muitas vezes acontecem situações, assim, a gente se depara com certas situações, assim, para mim mesmo chegam casos todos os dias, e que eu falo assim, meu Deus, estou enxugando gelo. Mas ao mesmo tempo que eu penso Não. isso, eu já penso o contrário. Parece que me dá uma força maior de cada dia fazer mais, sabe? E querer ajudar, tentar fazer alguma coisa por essa pessoa, tentar de alguma forma que isso diminua, né? A gente sabe que acabar não vai acabar nunca, mas que isso diminua, né? Então, assim, eu tenho até uma pergunta para você aqui, e eu acho que a gente entraria nesse assunto logo após. A Maria do Socorro está perguntando se as leis são frágeis para esse tipo de violência sexual. Eu acredito que a, a lei como um todo no nosso país, a lei penal, ela vem nos últimos anos sofrendo um processo de, eu não sei como é que eu chamo esse processo, de torná-la mais frouxa, sabe? Uhum. É isso que eu acho. Não é uma lei para esse tipo de coisa, todas, Todas. sabe? A Uhum. gente tem um ou outro movimento ao contrário disso. Vem uma ou outra lei, a lei dos crimes contra a dignidade sexual foi muito importante, a lei da pornografia infantil foi muito importante no sentido contrário, mas a grande maioria vem aí para afrouxar, para parecer que bandido virou ídolo. Né, que a gente faz isso aqui, ó, para colocar um vagabundo desses na cadeia e daqui a pouco ele está solto. E olha, e o pior não é, as pessoas pensam assim, vamos aumentar as penas e tal, não é essa bem a questão, não. Bastaria que a gente cumprisse as penas que existem. O problema Uhum. principal, no meu entendimento, está no cumprimento das penas. Porque se faz, em nosso país, uma economia porca, em vez de se investir, porque tem gente que tem que cumprir pena, tem que cumprir pena com dignidade, direito. Eu não quero que ninguém que seja uma masmorra, não. A pessoa tem que ficar lá. Eu Sim. acho que deve ter trabalho
sabe? E ficar trancado lá o tempo necessário. Só que como não se constrói os presídios há muito tempo e os que existem são péssimos, né? Às vezes entende que a solução econômica, e aí vem a economia porca, é soltar, é evitar Aham. que vai para lá. Aí vem milhares de teorias, não vamos entrar nesse assunto agora, né? De que isso não adianta nada, que as cadeias são escolas dos crimes, etc, etc. Um bandido dessa natureza não precisa de escola, não. Sabe? Ele, Infelizmente, ele, aquilo ele já já está está na mais do índole que... dele. Aham, Eu aham. vou, eu vou te falar uma coisa e eu estou aqui falando isso por minha conta. É uma opinião, né, que eu não cheguei a ela de um dia para o outro. Não. Falar uma coisa pode parecer óbvia para alguns, mas eu custei a aceitar essa afirmação que eu vou fazer agora. Existe gente ruim. Existe gente que é ruim porque é ruim. Não é porque não teve chance, não é porque foi mal criado, não é, é porque Sim. é ruim. E não é doente mental, não. É só ruim. É perversa. A Ana Beatriz explica muito bem isso naquele livro dela, o Psicopata. Né? O Psicopata Mora ao Lado em Mentes Perigosas. A Aham, Ana, que para mim aham. é uma grande amiga e uma pessoa que eu admiro muito, né? Que escreveu até o prefácio do meu livro e me Sim. incentivou muito a escrevê-lo. Ela mostra Aham. isso muito bem. Tem gente que tem tudo para ser bom e é ruim. Pode saber que tem. Uhum. Ao contrário disso, também tem gente que tem tudo para ser ruim e é bom. E é bom. É, Aí, entrando nisso, é, a gente vê exatamente isso que você está falando, né, Casé? Da pessoa ser ruim mesmo. E aí a gente vai para o caso aí das crianças, né? Essas duas crianças mortas aí recentes. Você vê que é de uma crueldade sem motivo algum. deixa eu te pedir É uma próprio coisa. da... O caso Sim, do Henry, eu conheço bem. Eu li bastante sobre ele, assisti vídeos e sim. tal. O outro caso, me relembra, eu não estou lembrando qual é. A Esses dias, eu vou te Kathleen... contar a verdade, eu vi muito pouco jornal, porque eu tive Não, um tudo bem. período aqui de tive que me dedicar muito a ficar aqui onde eu estou agora na promotoria, sabe? Sim, 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 E nem sim. tive tempo de. A, a Kathleen é uma menina de 6 anos que foi espancada pela mãe e a madrasta, né? Assim, jogada de um barranco de 7 metros, e elas continuaram a bater na menina, chutar, e bateram com um fio de telefone. E, enfim, essa menina foi torturada, espancada, foi levada ao hospital e finalizou na morte da criança. Tudo por causa de parece que um copo de leite que ela pegou e não era para pegar, e visto que a menina já estava assim com fome, né? E foi punida por ter pegado aquele copo de leite. E mais ou menos isso a história. Quer dizer, espancamento gratuito, violência gratuita e resultou na morte da criança. Que horror. E o que me dói mais é que eu sei que isso aí não é raro. Não é raro, não. Não é. Sabe? Nossa, nem me fale. Agora, o caso do Henry lá no Rio, eu acompanhei de perto, né? Sim. E me Uhum. parece típico também, né? Mãe negligente e Aham. uma pessoa que me parece, como é que eu vou falar de uma forma mais educada? Um filhinho de papai violento, sabe? Egoísta. Sim. Sim. Como que tem coragem isso não é coragem, aliás, né? Como que tem essa capacidade de agredir A uma frieza, né? criança? Tudo, É. tudo redunda sempre nessa frieza, ou melhor Aham. dizendo, aí eu vou buscar as palavras lá da Ana Beatriz, né? A falta de empatia, Falta de empatia, é a exatamente. falta de se colocar no lugar do outro, de pensar que do outro, que além de você existem outras pessoas que merecem Uhum. tudo aquilo que você quer Aham. de bom para si, elas também Uhum. querem e também merecem. Né? E É. a gente só consegue alguma coisa de bom para si próprio se a gente pensar em outros conseguirem também. Parece óbvio, Uhum. né? Mas não é não. Tem gente que só enxerga o seu próprio umbigo. Então, Exatamente. horrível. É o psicopata, é isso mesmo, né?
É a falta de Casé. empatia, aquela pessoa que só quer Aham, ver o bem dela. Não é nem que ela queira ter trabalho de fazer mal para você. Ela está se uhum, lixando para você. uhum, Ela uhum, quer se dar bem. É isso. sim. Eu fico pensando se, por exemplo, se essas crianças que foram mortas, né, e que todos os dias estão aí, esses dias mesmo, numa aula virtual, acho que o padrasto pegou a criança pelo cabelo, sacudiu, enfim. Eu fico pensando se elas estivessem na escola, será que isso seria diferente? Porque a gente está em plena pandemia, né? Muitas delas trancafiadas com seus abusadores, com seus agressores, né? E então, assim, a escola, eu acho que tem um papel fundamental nisso, em reconhecer e detectar esses casos de abuso. É, Fundamental. então, você acha que com esse aumento de casos, o papel da escola seria fundamental para que isso não acontecesse com tamanha quantidade como tem acontecido? O papel da escola é fundamental, sim, e eu não estou querendo aqui julgar mais responsabilidade do que já se joga em cima dos professores. Porque Sim, sim. tem muitos pais que querem que os professores façam mágica, né? Pegam e não Ah, dão ah, educação nenhuma, né? Porque é. educação mesmo começa e termina em casa, né? Isso é Aham, óbvio. E tem pais que não dão educação alguma, querem posar de bonzinhos e de moderninhos e querem que o professor faça o papel deles. Aí o professor ele não tem nenhum respeito à criança, não tem respeito algum por autoridade dentro da sua casa. Ela chega na sim. escola, que é um lugar que ela precisa respeitar regras e autoridade, ela não está acostumada com aquilo, vai bater de frente com o professor. Aí chega lá, a mãe e o pai, negligentes e incompetentes, vão brigar com o professor. Graças a Deus não é a maioria, mas isso acontece muito. Né? Os Aham, professores, eu acho que são fundamentais na questão da detecção do abuso sexual e da exploração sexual também, porque é um assunto que as crianças não costumam abordar. A criança tem muita dificuldade de falar sobre isso. A criança não fala por sim. motivos óbvios, às vezes. Não é Sim. só por Uhum. ameaça, por medo, por vergonha. É, às vezes, porque não reconhece o que aconteceu com ela como sendo um abuso. Como um abuso. Uhum. E ela também ela não tem muitos dos parâmetros que nós adultos já consideramos evidentes, ela ainda não tem aquilo e a gente às vezes não percebe isso. Eu tive ontem aqui um caso assim que a menina, para contar que ela estava sendo abusada, ela tomou 1000 voltas e foi falando de diversos assuntos porque ela não sabia simplesmente como abordar e olha que ela conseguiu falar alguma coisa, né? Porque a grande maioria não fala, você sabe de muitos casos Sim, famosos, sim. alguns citados até no livro, Aham, de pessoas que só vão conseguir falar isso na idade adulta, depois de tudo já passado. exatamente. Porque ninguém reconheceu e elas não puderam se exprimir. Então, é preciso que nós tenhamos um mínimo de conhecimento e de atenção para reconhecer Uhum. esses sinais. Sinais físicos, sinais comportamentais, desenhos, brincadeiras, coisas através das quais as crianças se expressam da forma que elas conseguem se expressar. Isso, veja Sim. bem, é um caso bem comum de uma criança que pode estar sofrendo abuso dentro de casa. Via de regra, se ela demonstra esses sinais e demonstra na escola, nós temos professores muito competentes e verdadeiros heróis, eu conheço muitos exemplos, que vão saber reconhecer esses casos e tratar de ajudar essa criança, em primeiro lugar, e, paralelamente, punir o agressor. Mas se está todo mundo trancado dentro de casa, se não tem contato com o professor, quem é que vai olhar por essas crianças que sofrem abuso sexual intrafamiliar? Quem é? Daí você estava É. falando uma coisa que eu não discordo nem concordo, eu não sei. Mas eu vejo, eu acredito que a gente tem uma demanda reprimida desde o início da pandemia.
A gente tem muitos casos que não vieram à tona e que estão acontecendo por aí. E Sim. que ninguém sabe ainda porque não teve jeito de saber. E eu não sei uma solução para isso, não. Eu sei que isso pode sim estar acontecendo, é bem provável que esteja. Uhum. E nós vamos saber disso a partir do momento em que houver uma abertura maior e essas crianças saírem de casa e começarem a ser reconhecidas e vistas por outras pessoas. Pessoas com Aí, coragem, com atenção, com consciência para verificar o que aconteceu. Eu acho que aí sim nós vamos ter um aumento real. aí os casos vão Tomara explodir, que eu né? esteja errado, viu? Eu sinceramente torço para Eu estar gostaria errado, também, mas infelizmente a gente sabe mas é que bem provável. é bem provável. Ainda nesse assunto, eu queria te fazer uma pergunta, e assim, tem uma frase sua que eu gosto muito, que é: não existe senha para pai e mãe. Como a gente tem visto que com a pandemia, o aumento do uso da tecnologia pelas crianças aumentou, né? E a gente tem visto aí abusos através até de plataformas de jogos. Eu queria que você Sim. falasse sobre o estupro virtual. Explica para a gente o que é e como ele acontece. Ontem eu até falei sobre isso. O que se convencionou a chamar de estupro virtual é uma chantagem com objetivos de satisfação sexual. Um exemplo torna isso mais fácil de entender. Um caso que de fato aconteceu. A menina recebeu ali no Facebook, ela viu uma propaganda, uma proposta, não sei, para ela ser modelo. Ela foi abordada: ó, você é muito bonita, você pode ser modelo. E quem a abordou foi outra menina. Ou disse ser outra menina. Né? Na verdade, Sim, nós sim. soubemos depois que era um adulto, um homem adulto. Mas se passou ali por uma menina da idade dela, 12, 13 anos de idade. Né? E, ó, você é muito bonita e esse pessoal é muito bacana, sabe? Você só manda uma foto. Se eles acharem que você pode ser modelo, você pode começar a ganhar dinheiro, você pode ser uma grande top model. E isso é fácil de colocar na cabeça de uma criança ou adolescente, ou nesse meio tempo, dessa idade. A menina está se tornando, ele está naquela época de transição de menina para mulher. Ela quer se firmar como mulher bonita, como, né, é, tendo seus encantos. Isso é Sim. natural, isso é comum. Né? É muito fácil pegar e enrolar essa menina e falar assim: você é linda, você é maravilhosa, você vai ser modelo. Quero uma foto, só manda a sua foto que nós vamos examinar aqui e ver se você tem chance. Aí a menina mandou uma foto. E eles não exigem nada, não, é só uma foto simples. Porque se chegar lá, mãe, eles não pediram nada demais, não. Uma foto, tem um monte aí no WhatsApp, no Uhum. Facebook, no Instagram. Né? A menina mandou uma foto e recebeu logo a mensagem: você foi aprovada, sua foto é maravilhosa, porque você tem jeito pro negócio, é linda. Aí, de fato, a menina era bonita nesse caso. Né? E bem, a partir daí eles pedem: olha, você foi aprovada, nós vamos começar aqui, né? Agora precisamos de outras fotos. Vamos dar uma foto sua de frente, outra de costas, aí nós vamos precisar só com roupa íntima, porque para ver aqui, sei lá o que, qualquer desculpa aí. E a menina entusiasmada, enlevada ali, paf, mandou. Aí ela começou a mandar esse tipo: agora precisamos de uma foto sua sem a parte de cima aí. Ela mandou também. Mandou fácil. E a partir daí ela começou a receber já pelo WhatsApp, de telefones diversos, né, ameaças do tipo: estamos com as suas fotos aqui, vamos publicar para todo mundo. Se você não fizer o seguinte, agora eu quero que você tire uma foto totalmente nua, expondo aí seus órgãos genitais. É claro que eles não falam dessa forma, falam da forma Sim, mais sim. chula possível, né? Uhum. E manda logo, senão a gente vai publicar. E a menina manda. E quanto mais ela manda, mais eles pedem coisas mais graves, pedem para ela manter uma relação sexual e filmar isso. Ela, não vou ficar descrevendo aqui. O cara aí usa e abusa das suas fantasias sexuais, por mais perversas que sejam,
né? E a criança ou adolescente vai ficando cada vez mais enrolada naquela situação. Né? É isso que é o que se convencionou a chamar de estupro virtual, embora tenha outros modos que podem variar. É um pouco desse ou daquele jeito. Né? Mas, no fim das contas, uma chantagem. Agora, quando você falou daquilo lá que eu falo, e que pode parecer o mais óbvio possível, mas muita gente fica falando assim, mas e a privacidade dos meus filhos? Então vamos entender uma coisa de uma forma bem clara, né? Até os 18 anos de idade, existe uma coisa chamada poder familiar, que antigamente chamava de pátrio poder, mudou para o nome adequado, poder familiar, que é do pai e é da mãe, em igual forma. Né? Que muitas vezes, mais do que um poder, é um dever. É o dever de cuidado para com os filhos. É o dever de prover todos aqueles direitos fundamentais que estão no artigo 227 da Constituição como prioridade absoluta. Então, os pais têm esse dever para com seus filhos e, portanto, eles têm que ter também os meios para garantir esses direitos. Então, é claro que o pai tem direito de conhecer todos aqueles ambientes pelos quais os seus filhos andam ou frequentam, sejam virtuais ou não. Ele tem direito de olhar todo o aparelho, plataforma de jogos, tablet, telefone, computador. Ele tem direito, e mais do que isso, tem dever de fiscalizar. Então, eu tenho 17 anos já, estou quase fazendo 18, né? Já trabalho e tudo. É menor de 18 anos, está sob responsabilidade civil legal dos pais, e os pais têm todo o direito, sim, de olhar seu celular lá. A privacidade é relevante e é importante, mas ela vem depois da segurança, depois do dever dos pais para com os filhos. Por isso que não tem senha para pai e mãe. Não pode ter. Exatamente. Se a pessoa já é maior de idade, já responde pelos seus atos, aí é diferente. Aí ela responde. O problema é dela, ela vai ser processada, responder o processo normal. Mas se um menor de 18 anos, seja 17 anos e 360 dias, se essa pessoa com essa idade, quase fazendo 18, pratica um delito, um ato qualquer que cause prejuízo a outra pessoa, os pais serão responsáveis. Ainda serão. Então, sim, como eles são responsáveis, eles também devem ter e precisam ter o direito de conhecer aquele que eles estão protegendo, de todas as formas. Então não tem problema nenhum, pai e mãe tem que pegar o celular, sim, tem que dar uma incerta, não pode ter senha, tem que olhar tudo, sabe? Tem que cuidar de... Porque, gente, é assim... Quantas vezes eu já vi tragédias que foram evitadas porque pais foram suficientemente amorosos para fiscalizar seus filhos. Porque a minha mãe sempre me falou, sabe? E fala até hoje, que a gente não pode confundir ser bom com ser bonzinho. Quem é bom mesmo, arrisca até a outra pessoa ficar com raiva, mas fala a verdade. Faz o que tem que fazer. Porque ser bonzinho é deixar o seu filho de 5 anos comer só chocolate doce, ele vai ficar doente. Mas você foi bonzinho, né? Agora, ser bom mesmo é falar com ele, você tem que comer legumes, salada, etc. Sim. E a mesma coisa na internet. Ser bonzinho é, não, meu filho já é adulto, ele tem 15 anos, mas sabe de tudo. Não, ele tem 10, mas ele sabe mexer melhor do que eu. Sabe? Então ele sabe tudo, eu não preciso olhar, não. Ele tem a privacidade dele. Né? Igual eu já ouvi isso de uma mãe. Olha o que aconteceu, Vale. Eu falo demais, você pode me cortar, tá? Por favor. Não, só estou de olho no tempo aqui para a gente não sair do ar. E é mesmo, nossa senhora, 10 para as 8. Eu quero até te mostrar uma novidade que acabou de chegar para mim aqui. Ó. Vou pegar. Então deixa eu ver, vamos lá. Vai falando aí que eu vou pegar. Casé, porque nós vamos fazer aquela blitz, sabe? E acabou de chegar a camisa aqui, ó, nova. Não, eu já vi essa camisa aí na foto e eu vou querer também. Pode pedir pelo correio também, não é isso? Saiu. Oi? Não, muito bonita. Pode pedir pelo correio também essa camisa, não é? Pode tem um e-mail aí que pode pedir. Um e-mail.
Agora eu queria saber se essa Blitz vai acontecer só em Divinópolis ou se vai ter postos de retirada em outras cidades. Aí depende de cada um, sabe por quê? Essa Blitz foi a forma que nós encontramos de nos manifestar publicamente sem infringir as normas de segurança na pandemia. Né? Porque esse é o 13º ano em que fazemos essas manifestações aqui em Divinópolis. E durante até 2019, antes da pandemia, nós fizemos uma grande caminhada, você já viu, né? Sim. Você esteve aqui conosco, foi em que ano? 2018 ou 2019? Não, eu não cheguei a participar Não, porque eu tinha quase logo certeza que você... Não, eu ia, mas aí entrou pandemia e tudo e Você vinha não era deu. Foi 2020, então, né? cancelado. Exato, exatamente, Então, desculpa. Mas Exatamente. a gente sempre fez isso. E como não dá para fazer a caminhada, a gente vai fazer essa blitz, que é um instante, assim, com todos os meios de segurança lá, de luva, álcool, máscara, etc. Sim, sim. Uhum. E aí as pessoas vão passar ali, vão pegar uma camisa dessa, vão pegar também uma cartilha nova, que foi feita especialmente para essa ocasião, né? Sim. E vão fazer doações para as entidades de acolhimento de crianças e adolescentes. São 4 aqui em Divinópolis, né? E vão ganhar esse negócio. Então passa ali com o carro, não fica aglomerando, entendeu? Passa, pegou, tchau, vai, pronto. Não é carreata, né? Mas é uma manifestação pública relevante que você sabe que eu acho isso muito importante, né? Com certeza. Tem um motivo para essa manifestação. Exatamente, exatamente. Nós estamos fazendo aqui também, Casé, a gente está tentando colocar nas ruas, já que não vai haver nenhuma manifestação assim com presenças, enfim. A gente está tentando colocar nas ruas aí as publicidades nos ônibus, né? Então, legal, a gente tem um falou. Pix também, quem quiser doar para ajudar nessa campanha aí, quanto mais ônibus a gente conseguir colocar nas ruas, melhor. Tem o Pix aí no Stories aí do movimento. 5, 10 reais, 2 reais, R$1, quem quiser. E é muito importante Pode. também a gente se manifestar nas redes sociais. Eu até tenho que me lembrar de falar do movimento 18M. Você sabe, a gente ficou de comentar, né? Que sim. Tem vários movimentos, graças a Deus, tem vários movimentos, né? De pessoas interessadas em trazer informações para prevenir abuso e exploração sexual, especialmente de crianças e adolescentes. Então tem o 18M, eu tinha até preparado algumas informações para falar, mas eu confesso que eu não sei onde eu coloquei nesse momento. Sim, o 18M são vários coletivos, né? E estão fazendo lives todos os domingos até o dia 18. Inclusive, dia 2 eu vou fazer a live com a Amanda Sadala. E talvez eu medie a sua live com o seu outro convidado. Eu tenho que arrumar um então, domingo, assim... vamos fazer. Mas eu estou um pouco apertado, eu marquei muita coisa, assim, eu estou marcando para julho. Mas isso também faz parte da manifestação, sabe? Sim. Acho que, e olha, ninguém precisa nada, não precisa nem camisa, nem nada demais para fazer uma manifestação. É muito importante a gente falar na internet, tirar uma selfie. Exatamente. Lá, pega um papel, escreve assim, 18M, escreve todos contra pedofilia, escreve Mila. E tira uma foto, bota aí no Facebook. Exatamente, marca a gente lá e vamos divulgar isso. Você está cansado de saber, mas posso falar aí para o pessoal por que é tão importante essa manifestação? Pode falar. Deve falar. Isso é importante, agora eu fiquei mas preocupado seja com o horário rápido, também. porque a gente vai sair do ar, hein? Gente, tem um monte de coisa que eu queria falar, mas isso é fundamental. Todo criminoso pedófilo, definido tal como aquele que pratica crimes sexuais contra criança e adolescente, seja homem, seja mulher, seja rico, seja pobre, seja religioso, não seja, tem uma coisa em comum, são todos extremamente covardes. Por isso mesmo eles gostam de estar com criança. Eles são medrosos, eles são covardes. E quando a gente demonstra que está atento, quando a gente demonstra que as crianças à nossa volta não estão negligenciadas, que a gente está ciente que isso existe, que a gente não vai deixar que isso aconteça, a gente inibe a ação deles, a gente dá um recado
para esse criminoso pedófilo. A gente fala para ele o seguinte: não mexa com as nossas crianças, porque nós estamos de olho. Esse é o recado que a gente dá através da nossa manifestação, seja com camisa, com adesivo, com um papel escrito, com a sua foto, com sua declaração, com qualquer meio que vocês quiserem se manifestar. E a época de se manifestar é sempre, mas especial é o mês de maio, porque é o mês de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, que eu chamo de crime de pedofilia, assim como muitas pessoas também chamam, né? Eu não podia deixar de falar isso. Então, vamos Cazé, nos só tenho manifestar. te agradecer. Nosso tempo está acabando, então eu só tenho te agradecer por essa oportunidade, por essa Eu que te fala. agradeço. Então, assim, estamos juntos nessa luta e muito obrigada pelo trabalho que você vem fazendo Eu que e te por agradeço. Vamos tudo mandar um que... abraço para nossa amiga Paula. Paula, Não sei se beijão para ela está aí, você. mas um grande abraço para ela. Paula é nossa amiga que é delegada da Polícia Federal, trabalha no Rio e é Isso. também uma grande lutadora em prol dos direitos da criança e Paula, adolescente, Paula também é especialmente referência combate à nesse pedofilia. assunto. É. Obrigada, E mais um Cazé. tanto de Obrigada, gente que a gente gente. tem aí, né? Obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente. Muito obrigada Você mesmo. vai deixar gravado, né? Vou sim. Até mais, Valeu. então. Obrigada. Obrigado, boa noite.